Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Essa é a nossa aula de número 36 e hoje eu vou trazer um tema aqui que eu acredito que vai abrir os seus olhos, né, sobre investimento com opções, né, opções de ações. O que eu vou falar aqui hoje para você, né? Eu vou relacionar o preço das opções com a categoria das ações. Então, talvez você nem saiba, né, mas a gente consegue agrupar as ações que estão na bolsa de valores, né, com determinadas características semelhantes. Então a gente faz grupos dessas ações e aí o preço das opções, né, vai variar conforme cada grupo dessas ações. Então hoje é uma aula, vamos dizer assim, que você vai se aprofundar na bolsa de valores, tá? Tanto para o seu investimento em ações como para o seu investimento com as opções, tá? Fazendo aqui uma breve introdução, né, caso você esteja chegando agora, pode ser que essa seja a sua primeira aula, né, que você está assistindo, o que você precisa saber? Primeira coisa, existe uma planilha gratuita que eu disponibilizo para você criar renda passiva com opções. Então, já é uma estratégia bem simples, uma estratégia que você consegue colocar em prática aí, tá? Sem muitas complicações, né? E tem uma planilha para te auxiliar. Então, uma planilha que você preenche tudo ali e aí, com base nas suas ações de longo prazo, né, seu investimento aí para sua aposentadoria e tal, ou se você já é aposentado, né, investimentos aí que te geram dividendos, né, com ações, em cima dessas suas ações, você gera também renda e lucro com as opções. Então, uma estratégia muito simples, planilha gratuita. Na descrição aí da aula, você consegue fazer o download dessa planilha. Você coloca o seu e-mail e aí a planilha vai lá para o seu e-mail, tá? Que mais? Aqui no YouTube, né, toda semana eu divulgo uma aula nova. Então, se você está gostando, ou se você está chegando hoje, né, gostar dessa aula, te convido a se inscrever no canal. Né? Se você está assistindo no YouTube, no cantinho de baixo na direita já tem um botãozinho ali para você se inscrever no canal e aí você vai ser avisado de todos os conteúdos, todas as aulas que eu vou liberando. Outra coisa importante é o Telegram. Telegram parece um WhatsApp, né? Só que tem muito mais ferramentas. E lá tem um canal exclusivo que eu coloco vários conteúdos, coloco PDFs, coloco planilhas. Essa aula que eu preparei tem um PDF, né? E eu vou colocar lá no nosso canal no Telegram. Então, na descrição do vídeo aí você consegue entrar nesse canal oficial focado em investimento com opções, estratégias de opções, tá? Que mais? Instagram também é um canal importante, então também na descrição aí da aula você consegue entrar lá no meu Instagram. E o que eu coloco lá? Coloco pedaços bem pequenos de aulas, vamos dizer assim, os melhores momentos. Então, você lá no Instagram, rapidinho, com poucos minutos, 1, 2 minutos, você já aprende bastante sobre o mercado de opções. E à medida que você vai me acompanhando lá e assistindo os vídeos, todo dia tem vídeo lá, você vai ficando fresco na memória, né? Como ganhar dinheiro, né? Quais são as melhores práticas aí no mercado de opções, tá? Então, isso é lá no Instagram, recomendo que você me siga e acompanhe os conteúdos lá. E também peço que você compartilhe essa aula aqui que você está assistindo. Se você gostar, né, ou já conhece as minhas aulas, né, clica aí, vai ter em algum lugar aí no YouTube, né, um botão de compartilhar, compartilhe com seus amigos investidores e compartilhe em grupos também de investidores, porque assim você anda junto, né, evolui junto no mercado de opções, no mercado de ações, e também você ajuda aí esse meu trabalho, que é um trabalho totalmente gratuito, né, para você aí. Então, uma maneira de você retribuir compartilhando com seus amigos investidores. Vão surgir dúvidas na aula aqui, eventualmente, né? Você vai querer me perguntar alguma coisa, então, como que você me pergunta? Você pode deixar um comentário aqui no vídeo do YouTube, e aí eu vou te responder, ou você pode me mandar uma mensagem via direct lá no Instagram. Então, você entra no meu perfil do Instagram, vai ter um botãozinho lá de mensagem, e essa mensagem chega diretamente para mim. Você pode também mandar e-mail, então contato@caiomatias.com é o meu e-mail, eu te respondo, ou lá no Telegram, né, no nosso canal, embaixo de cada post que eu coloco lá, cada imagem, cada texto, cada PDF, você consegue clicar e fazer um comentário, né, fazer alguma pergunta para mim e eu vou te responder também, tá? Vamos para a aula aqui, fechei a introdução. Primeira coisa que eu preciso te entregar aqui nessa aula é quais são as categorias das ações, tá? Então, vamos lá, vamos começar do começo, né? A ação na Bolsa de Valores, né, é uma parte de uma empresa. Então,
você precisa entender que as empresas mudam assim como as pessoas mudam. Então pensa aí um amigo seu que você fala, puxa, aquele cara era tão certinho, de repente ele ficou tão encrenqueiro, né? Ou aquela pessoa que não queria nada com a vida, de repente entrou na faculdade, virou um super nerd e é um profissional altamente qualificado na área dele. Então, né, como as pessoas mudam, né, ao longo da vida. As empresas são formadas por pessoas, então as empresas mudam também da água para o vinho ao longo da vida delas. E a gente consegue agrupar algumas, né, ações, né, que, vamos dizer assim, vão ter história parecida. Então, olha, essa empresa, essa outra e essa outra, elas devem evoluir de forma semelhante, devem crescer lucro da mesma maneira, ou expandir muito o mercado, ou ficar mais estagnadas, pagar bastante dividendo. Então, a gente consegue algumas características, assim como nas pessoas, né, a gente consegue, puxa, vamos separar o grupo das pessoas agressivas, o grupo das pessoas nerds, o grupo das meninas mais sensíveis, enfim, a gente consegue, né, de acordo com as características, né, agrupar. As empresas também são assim, tá? E por que é importante a gente fazer esse agrupamento? Porque essa história futura que a empresa vai desenvolver, né, vai afetar diretamente o preço da ação da empresa, mas também o preço das opções dessa ação. E aí, por isso que a gente precisa fazer essas categorias, tá? Por que é importante, né, a gente ter essas categorias frescas na cabeça? Em algumas categorias de ações, um movimento, por exemplo, uma alta de 50%, né, que vamos dizer, a ação saiu de R$30 e foi para R$45, né, subiu 50%, pode ser normal, tá? Ou pode ser muito raro. Isso vai depender do quê? Depender da categoria. Então, se uma ação pertence a uma certa categoria, teve 50% de alta, bom, normal, tá? Você não tem que sair vendendo, você não tem que fazer nada. Dependendo de outra categoria, teve 50% de alta, opa, vai olhar, porque nessa categoria dela não é normal ter esse tipo de alta. Outro exemplo que eu quero te dar, agora imagina não só uma alta de 50%, agora imagina uma alta de 20%, então uma alta menor, porém em um único dia, o papel foi lá e estilingou, né, e subiu 20%. Pode ser muito provável que isso aconteça, ou pode ser muito raro, muito difícil que isso aconteça. Vai depender do quê? Da categoria da ação. E o preço das opções sempre vai refletir essa possibilidade, essa chance de movimentos fortes. Ou movimentos fortes ao longo de 1 mês, 2 meses ou 3 meses, ou movimentos fortes em um único dia, ou 2 dias, 3 dias, né, num espaço de tempo bem curto. Ou seja, né, as opções vão ser mais caras ou mais baratas de acordo com a categoria atual da ação. E aí presta atenção nisso aqui que eu estou falando, tá? Categoria atual. Ações não são como pessoas, né? Tal pessoa é agressiva. Bom, às vezes aquela pessoa vai começar a fazer jiu-jitsu, vai começar a soltar a agressividade e vai se tornar uma pessoa calma no ambiente de trabalho, né? As empresas também são assim, às vezes elas estão numa categoria e aí passa o tempo e elas mudam de categoria. Tá? Por exemplo, uma empresa de crescimento rápido, então o mercado tá cru para ela, né? Ela está começando, ela vai lá, cresce rápido, gera um monte de cliente, um monte de lucro, e aí de repente fica mais difícil crescer e ela começa a ter um crescimento mais lento. Aí ela muda de categoria. O preço das ações vai refletir muito essa mudança da categoria. O preço das opções, então, vai refletir ainda mais essa mudança da categoria, tá? Então, sempre que eu falar aqui categoria, é categoria atual do papel, e a gente vai ver exemplos de ações e quais categorias elas estão e o impacto disso no preço das opções delas. Lembrando sempre que essas aulas aqui que eu dou, né, são sempre aulas totalmente práticas, né, totalmente aplicadas, né? Então, eu vou mostrar aqui tudo isso para você de forma concreta. Você vai ver minha tela daqui a pouco com todos esses exemplos, tá? Quem que abordou essas categorias das ações, né? Para você saber, né? Não é que o Caio tirou da cachola dele, né? Vou te falar quem que aborda bem legal essa categoria, caso você queira estudar mais, que é o Peter Lynch. Peter Lynch, ele é um gestor, né, americano. O fundo dele, né, chamava Magellan, né, não sei se é assim que fala, né, Magellan, sei lá como que os gringos falam, né, mas enfim, é um fundo da Fidelity, né, ele fez a gestão ali de 1977 até 1990 e teve um rendimento médio de 29% ao ano, 29,2% ao ano. Ou seja, 100 mil dólares, né, se transformaram em 2,8 milhões de dólares em 13 anos. Que foi quando ele se aposentou em 1990. Então, o Peter Lynch é um cara, né, fantástico, um cara realmente acima da média, né, na questão da seleção e investimento com ações,
mas ele nos ensinou, ele escreveu um livro muito bom e ele ensina essas categorias das ações que eu vou te apresentar aqui hoje. Então, caso você queira, né, ler o livro do Peter Lynch, recomendo fortemente que você o faça. Aí na descrição do vídeo vai ter um link direto para o livro para você comprar, tá? Não sei se vai aparecer invertida a imagem aí na tela, mas o livro é este aqui, ó. Acho que aparece certo, né? O jeito Peter Lynch de investir. Em português mesmo tem a tradução excelente, tá? Então recomendo fortemente que você leia esse livro. Link para comprar aí na descrição do vídeo. Então tá, agora antes de eu te ensinar essas categorias, né, e o impacto delas no mercado de opções, talvez você se pergunte assim, poxa, então, Caio, eu preciso dominar as ações, né, o mercado de ações, para eu conseguir operar bem com as opções? Será que é assim que funciona, né? O que eu te digo? Saber investir com ações vai te ajudar muito a você ganhar dinheiro nas opções. As opções, o mercado de opções, ele é um mercado mais técnico. Então, rapidinho, a gente chega num preço justo de uma opção, por exemplo. Né? E aí a gente consegue também montar opções, né? Montar estruturas com opções que dão um retorno bem legal, né? Que são bastante lucrativas. Então, como o mercado de opções ele é mais técnico, rapidinho a gente chega ali e fala, olha, o valor justo dessa opção é tal, né? X reais. Isso é completamente diferente do mercado de ações. Tá? O mercado de ações, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais, mas é bem mais difícil, né? Você chegar a um valor justo de uma ação e tudo mais. Então, legal. Outra coisa que você tem que entender, né, da diferença, né, do mercado de opção e mercado de ação é que opção nada mais é do que um seguro. E normalmente, para a gente ganhar dinheiro com consistência com as opções, a gente está do lado da venda da opção, porque é uma venda de seguro. E aí, vamos pensar aqui um seguro de carro, né? Você não precisa ser uma concessionária de carro para vender seguro de carro. Né? A gente tem exemplo aí, né, talvez a maior seguradora do Brasil, que é a Porto Seguro, né? Ou, enfim, não sei qual que você faz, aí tem Tóquio Marine, tem várias empresas, né, que oferecem seguro de carro, mas você observa que elas não são concessionárias de carro, elas não precisam dominar o mercado de compra e venda de carro para fazer venda de seguro de carro. Porém, é altamente recomendável, né, que essas empresas, Porto Seguro, Tóquio Marine, enfim, as seguradoras, né, entendam muito bem como é feito o preço de um carro, né? De onde vem esse preço, né? Como você compra um carro, né? Elas precisam entender isso, porque elas estão oferecendo um seguro contra, né, um sinistro de carro, e aí caso dê o sinistro, elas vão precisar te pagar o dinheiro, né, equivalente à compra de um carro zero. Então, elas precisam entender um pouco esse mercado. Então, em resumo, né, você precisa, para investir bem com as opções, você precisa se acostumar a estudar ações, tá? Porque não tem como você separar o investimento com opção do investimento com ação. Opção está intimamente, né, diretamente ligada com as ações. Então, vai se acostumando, você precisa assim, entender as categorias das ações, estudar cada vez mais ações, porque isso vai te ajudar muito a ganhar dinheiro com opção. Mas opção sempre vai ser mais simples, sempre vai ser mais técnico, muito mais ciência e menos arte do que o puro investimento com ações. Outra coisa, antes de eu te falar as categorias, né, talvez esteja parecendo para você que investir com opções, né, ter dinheiro com o mercado de opções é muito difícil. Por que é muito difícil, né? Porque, puxa, eu tenho que então estudar a ação e aprender essa parte técnica das opções, né? Parece complicado. Porém, é mais fácil você investir em opções do que em ações, tá? No qual sentido que eu estou querendo dizer? No sentido de que opção é mais ciência e menos arte. Ação, seleção de ações, tem muita arte, além de um pouco de ciência, tá? Então, fica com isso aí na sua cabeça, né? Em outras palavras, domina estratégia de opção, né? Ou seja, passo a passo de uma boa estratégia com opção. E aí você fica livre para estudar ações, né? Para aprender um pouquinho mais essa arte de escolher bem ações, né? De achar boas ações. Então, a parte da opção, que é mais ciência, que é mais técnica, fica um pouquinho mais automatizada, você já tem uma estratégia, você já tem um passo a passo, vai lá e executa ela, e aí fica livre para aprender a arte da seleção das ações. Mas Caio, qual a estratégia que eu posso aprender de passo a passo com opção, né, mais automatizada para me gerar renda? A estratégia de renda passiva com opções, estratégia básica que eu ensino, descrição aí da aula tem um link para você fazer o download da planilha gratuita, e aí essa planilha já vai te ajudar, e junto com essa planilha também tem uma aula para te ajudar a colocar em prática essa estratégia básica de renda passiva com opções. E aí você bota ela em prática e fica livre
para aprimorar a arte da seleção de boas ações, tá? Legal, vamos então para as categorias das ações, e isso aqui é fantástico, eu espero que abra um pouco a sua mente, os seus olhos aí para as ações na Bolsa de Valores. O primeiro grupo que eu quero te apresentar é o grupo do crescimento lento. Então, como eu falei que as empresas parecem pessoas, né, elas são formadas por pessoas, então elas mudam conforme pessoas, vamos pensar também nas empresas como sendo profissões, né? Ou seja, você compra uma ação, você está comprando uma parte de uma empresa, você está comprando o direito a receber o lucro daquela empresa, tá? Uma pequena parte do lucro daquela empresa, mas tem uma maneira também de você pensar que pensa que você vai comprar uma parte dos lucros de uma pessoa. Essa pessoa tem a sua profissão e aí você vai lá e vai pagar, né, para ela agora um montante. Vou te dar aqui, ó, 100 mil reais agora, vou chamar aqui o José. Então, José, vou te pagar aqui 100 mil reais, em troca eu quero ter aí 5% dos lucros que você vai ter ao longo de toda a sua vida, tempo indefinido. Quando eu quiser sair, eu saio dessa operação, né? E aí o José tem a sua profissão. E aí parte do lucro dele, vamos dizer, mensal, ele vai pegar 5% desse lucro dele mensal e vai te transferir, né? Seria como você comprar aí uma ação na Bolsa de Valores. E aí, quando a gente fala de empresa de crescimento lento, a gente poderia relacionar com qual profissão, né? O José seria, por exemplo, um funcionário público. Ele tem um salário ali fixo, esse salário às vezes cresce, né, de acordo com a inflação, não, né, na grande maioria, né, não costuma ser um salário exorbitante, né, mas também não é um salário ruim, né? Então, está ali um funcionário público, né? Ou, vamos dizer, um professor, né? José é um professor, tem ali o seu salário, infelizmente, né, não é um salário alto, né? Mas é o que ele tem e, vamos dizer assim, é relativamente estável, né? E ele vai ganhando esse salário. Ou um assalariado qualquer, vamos pensar. Essa é uma empresa de crescimento lento. O que é crescimento lento? Em geral, a gente está falando aí, cresce 2% a 4% ao ano. Pode ser crescimento de lucro, pode ser crescimento só da receita, né? Mas a empresa está tendo um pouquinho de despesas, ainda não está crescendo o seu lucro. Mas, enfim, o negócio da empresa está crescendo aí de 2% a 4% ao ano, tá? Em geral, essas ações que estão nesse grupo de crescimento lento são boas pagadoras de dividendo. Por quê? Elas não estão crescendo tão forte, então também não precisa investir muito, né, no negócio delas. E aí, sobra o lucro delas, elas vão lá e distribuem dividendos para os acionistas. Então, exemplos de ações de crescimento lento. A gente poderia pegar a Taesa, tá? Então, TAE11, né? E poderia pegar também o Itaú Unibanco, né? ITUB4. Então, eu vou dar um exemplo aqui, te mostrar no gráfico como que se comportaram, né, essas duas ações para você ter uma ideia. Deixa eu adicionar aqui, compartilhar aqui a minha tela. Eu vou pegar aqui o gráfico da Taesa, por exemplo. Essa tela aqui é a tela do Profit, tá? Que é um sistema, uma plataforma. E aí, vamos botar aqui um cenário, um histórico grande. Deixa eu botar aqui. Vamos pegar, por exemplo, ali 2015, 2014, né, um período grande para a gente entender como que se comporta uma empresa de crescimento lento. Então, a gente vê aqui, ó, que a Taesa estava aí em torno de, talvez, R$8, alguma coisa assim, né? E ela sobe quase que em linha reta, né? Até hoje aí tá R$39, né? Claro, não é linha reta, né? Se a gente for olhar aqui, ela foi chacoalhando bastante, mas a gente vê nitidamente aí uma tendência de alta, né? Será que tem muita emoção? E aí a gente consegue olhar isso em dois outros gráficos aqui. Então tem esse gráfico aqui no meio, ele é o gráfico da volatilidade, ou seja, a quantidade de zigue-zagues. Se o papel sobe um dia, cai no outro, sobe outro dia, cai no outro, ele fica fazendo esse zigue-zague, aí essa é a medida de volatilidade, que na estatística a gente chama de desvio padrão. Tá? E tem um outro gráfico, que é esse aqui de baixo, que é o ROC, Rate of Change, né, que seria, que é o retorno, simplesmente assim, retorno em 3 meses. Tá? Então, por exemplo, aqui neste ponto aqui de alta, aqui, né, a ação teve um retorno de cerca de 30% em 3 meses, ou seja, a ação subiu 30% em 3 meses, tá? Isso seria esse período aqui. Então, a gente pegaria aqui 3 meses antes e daria uma alta de 30%. Então, aqui a gente consegue ver o quanto, vamos dizer assim, a subida da ação foi em linha reta ou não. Então, a gente vê que ela teve altas de 30% e teve quedas aqui na faixa de 20%, né, as piores quedas.
E assim ela foi. Em momentos ela caía, sempre em janelas de 3 meses, tá? Então, em momentos de 3 meses ela estava caindo 20%, em outros momentos ela estava subindo 30% aqui. E aí a volatilidade, né, o quanto que ela chacoalhou, medido aqui, seria de 20%, tá? Nas máximas aqui, algo como 40%. Como que seria essa medida de volatilidade? Ela é um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais técnica, tá? Mas eu vou te mostrar aqui como que a gente torna esse número mais factível para a gente. Então, por exemplo, uma volatilidade de 40% medida ali significaria uma chacoalhada diária, tá? Aí a gente tem que fazer uma continha aqui, já te falo qual é essa conta, mas seria uma chacoalhada diária de 2,5%. Tá? Deixa eu botar aqui em informação de percentual. Então, 40% ali é anualizado, que a gente fala, volatilidade anualizada. Mas, como a gente acompanha diariamente, né, as ações, às vezes faz mais sentido a gente olhar a volatilidade para cada dia. E aí a conta que a gente tem que fazer, um pouquinho técnico aqui, não se assuste, né? Mas é pegar a volatilidade anualizada e multiplicar por raiz quadrada de 1 sobre 252, tá? Se você nem lembra o que é raiz quadrada, não tem problema, pega o seu Excel e coloca essa fórmula aqui, né? Volatilidade anualizada vezes a raiz quadrada de 1 sobre 252. Meu Excel está em inglês, então é esse SQRT. Talvez o seu esteja em português, não sei se é raiz ou alguma coisa assim que se chama a função, né? E aí a gente pode olhar aqui, ó, por exemplo, né? Isso aqui a gente está falando de Taesa, né? Se a gente olhar aqui a Taesa, quanto que ela está mexendo hoje, deixa eu botar aqui, ó, tá aí 11, e aí a gente vê que hoje a ação está mexendo 0,43, tá? Então, nesses momentos de volatilidade alta aqui, ó, que estava 40, significava que a ação estava diariamente mexendo na média 2,5%, foi o que a gente calculou aqui no Excel, tá? Então, tá aqui, cadê? 2,5% aqui, diariamente, nos períodos de grande volatilidade. Nos períodos de baixa volatilidade, que aí a gente viu aqui que seria em torno de algo como 20, né? Então, nesses períodos de baixa volatilidade, aí seria um movimento diário na média de 1,3%. Tá? Então, hoje, por exemplo, aqui, né, ela mexendo 0,35%, seria um dia mais calmo do que a média, né, do que essa ação costuma oscilar aí no seu histórico. Tá? E aí, a gente pode fazer o resumo aqui, né, eu coloquei aqui já o dado mastigado, aqui para você, que é aqui, ó, Taesa, né? Então, o retorno ficou entre menos 20%, né, nos períodos de queda, a mais 30% de alta, né, sempre em janelas de 3 meses, e a volatilidade anualizada ficou entre 17% nas baixas, né, a 40% nas altas. Tá? Então, isso para a Taesa, um exemplo de empresa com crescimento lento. Outra empresa com crescimento lento seria Itaú. E aí, fazendo a mesma análise, né, com Itaú, eu peguei aqui retornos, né, em períodos aí de piores, né, 25% de queda, períodos de bonança, vamos dizer assim, 30% de alta, e a volatilidade ficou entre 22% a 45%. Então, dois exemplos aí de empresa de crescimento lento, né, e a gente vê que a volatilidade anualizada delas ficou aí, vamos dizer, na faixa de 20% a 45%. Tá? Então, o que a gente pode dizer dessas empresas de crescimento lento? A gente pode dizer que a volatilidade é baixa, ou seja, as opções são baratas. Tá? E aí você pode pensar assim, falar, opa, peraí, Caio, aí você deu um pulo, né? Volatilidade baixa, opção barata, como é que é isso daí, né? Bom, mercado de opção, né, quando a gente opera uma opção, a gente está operando a probabilidade daquele contrato dar exercício. E aí, o contrato vai dar exercício se a ação subiu ou caiu, né, e ultrapassou o strike da minha opção. Então, vai depender se é uma call ou se é uma put. Né? Se você não sabe o que é call, o que é put, eu explico, né, no YouTube, tem alguns vídeos meus explicando, então pode digitar aí Caio Matias, call, alguma coisa assim, né, e assistir. Mas, basicamente, é o seguinte, se você comprou uma call, por exemplo, você vai ganhar dinheiro se o papel subir e cruzar, né, fechar acima do strike da sua opção
lá no dia do vencimento. E quanto mais a ação chacoalha, né, sobe, cai, maior é a probabilidade de cruzar o strike. E aí chegou no vencimento e a empresa chacoalha tanto que naquele dia do vencimento ela chacoalhou e estava acima do strike. Agora, se a ação chacoalha pouquinho, né, tem uma volatilidade baixa, né, faz poucos zigue-zagues, aí a chance dela cruzar o seu strike é baixa, né, porque ela chacoalha pouco, ela tem que ir subindo, chacoalhando pouco até cruzar o seu strike. Enquanto uma outra que fica chacoalhando bastante, a chance de cruzar o strike é bem alta. Então, quanto maior a volatilidade, mais cara vai ser a opção. Quanto menor a volatilidade, mais barata vai ser a opção. Então, com isso, a gente conclui que empresas com crescimento lento terão opções baratas, tá? Então, por exemplo, Taesa, por exemplo, Itaú Unibanco. As opções dessas duas empresas, dessas duas ações, né, vão ser relativamente baratas na Bolsa de Valores, tá? Legal. E o que isso implica para mim, Caio? Bom, isso implica que você já entra, né, fazendo um investimento com opção, tendo uma ideia, né, de que as opções deveriam ser baratas, porque é uma empresa de crescimento lento. Se as opções estiverem caras, você tem uma oportunidade. Né, provavelmente vender as opções vai ser muito lucrativo, porque é uma empresa de crescimento lento, que a volatilidade vai ser baixa. E aí, por alguma circunstância, a volatilidade está alta, mas provavelmente ela vai convergir e voltar para ser baixa. E vai ser interessante vender. Ou se a opção estiver extremamente barata, né, aí pode ter uma distorção, mas muito provavelmente o que vai acontecer, né, você vai conseguir ganhar dinheiro com a opção, com uma empresa de crescimento lento, quando as opções estiverem muito caras e você sabe que o justo, né, seria, né, vai rolar uma conversão e a opção vai cair de preço, porque a volatilidade deveria ser baixa, né, as opções deveriam ser baratas para empresas de crescimento lento. Agora vamos para outra categoria que eu quero te apresentar, que são as empresas confiáveis. O que seria uma empresa confiável? Fazendo aquele paralelo, né, com um profissional, seria um diretor, né, um gestor de uma multinacional, ou seja, uma pessoa ali que tem um ótimo salário, né, ganha bem acima da média dos outros profissionais, ainda é um salário, ela não é um empreendedor, não corre grandes riscos, né, claro, corre o risco do desemprego, né, mas enquanto ela estiver desempregada, fazendo um bom trabalho, ela é uma boa gestora, ela tem um salário bem alto, né. Essa é uma empresa confiável, tá? Então, em geral, a gente está falando de crescimento na faixa de 10% a 12% ao ano, que essa empresa vai crescendo seus lucros ou as suas receitas. Exemplos de empresas que a gente poderia pegar aí nessa categoria, né? Eu achei, por exemplo, a Fleury, tá? Esse seria um exemplo, e o Carrefour seria outro exemplo. E aí, vamos ver aqui como que se comportam, né, essas ações. Então, já coloquei um resuminho aqui da volatilidade delas, só para você ver, ó. Então, por exemplo, a Fleury, tá, ela teve um retorno aí, né, nos piores momentos 35% de queda e nos melhores momentos 55% de queda. Então, ó, aqui a gente já vê, ó, que uma empresa confiável, ela já tem, vamos dizer assim, momentos, né, de disparada mais relevantes, tá, porque é uma empresa que cresce mais, uma empresa que a ação tem mais espaço para subir. Né, quando a gente compara aqui, por exemplo, com Taesa, 30%, né, e Itaú, 30% também, tá? Beleza, então tá aqui 35 a 55 retorno e a volatilidade de 20 a 40%. Então a gente vê que é uma volatilidade até que parecida, né, com o que a gente pegou aqui para Taesa e para Itaú, né? E Carrefour, como ficou Carrefour? Carrefour, ó, piores momentos, queda de 20%, né, sempre janela de 3 meses, e melhores momentos, alta de 30%. E a volatilidade de 26 a 50. Então a gente já vê aqui que a volatilidade é um pouquinho mais alta ali do que a gente encontrou nas empresas de crescimento lento, né? Então o que a gente pode falar aí das opções, né, dessas empresas confiáveis? A gente pode falar que a volatilidade é mais alta, tá? Mas ainda é uma volatilidade baixa. Então, Caio, o que você quer dizer, né? Quais vão ser as grandes oportunidades de ganhar dinheiro, né, no mercado de opções com empresas de crescimento rápido? Bom, você tem que dar espaço para essa ação subir. Então, uma empresa de crescimento rápido pode subir aí 30%, 50% em 3 meses, né? Então, você tem que ter isso na cabeça quando for operar. E as volatilidades vão ser ainda baixas, então o preço das opções ainda deve ser barato. Eventualmente, você vai ver uma empresa confiável, né? Ou seja, tem um crescimento robusto, né? 10%, 12% ao ano, e que as opções estão muito caras. Opa!
sinal de que você tem ali uma oportunidade, né? Pode ser muito interessante vender ali aquela opção para você pegar a conversão, porque você sabe que é uma empresa confiável, que a volatilidade tende a ser baixa, por isso as opções tendem a ser baratas. Não tão baratas como as empresas de crescimento lento, mas ainda assim as opções tendem a ser baratas, tá? E aí também você pode sempre pegar do outro ponto do outro lado, né? Não compre, né? Não gaste muito, né? Não compre opções caras de uma empresa confiável, né? Como exemplo aí Fleury e Carrefour, ou não compre opções caras de uma empresa aí definitivamente, né? De uma empresa de crescimento lento, como Taesa ou Itaú, né? Se as opções estiverem caras, esquece, né? Vai fazer outra coisa, porque não vai ser um bom investimento, porque essas opções tendem a ficar baratas. Outra categoria de opção, de ação, desculpa, são 6 categorias, tá, que eu vou te apresentar. Então, a terceira categoria que eu vou te apresentar aqui hoje são as ações de crescimento rápido. Essas ações, em geral, são as ações aí que o pessoal está falando, está comentando, né? São as queridinhas, às vezes nas redes sociais aí o pessoal está comentando bastante sobre elas. Se a gente fosse fazer um paralelo, uma empresa de crescimento rápido com uma profissão, a gente poderia falar um empreendedor. Tá? Então, infelizmente, né, a grande maioria dos empreendedores fracassam, mas alguns, né, os que obtêm sucesso, aí obtêm sucesso mesmo, né, ficam aí milionários, né, eventualmente até bilionários, né. Ou a gente poderia falar atletas. Então, a grande maioria dos atletas ganha muito mal, né. Agora, os atletas que são ali, né, top, né, que estão ali no ranking, né, esses aí ganham muito dinheiro, né. Ou então músicos, né, também, a grande maioria dos músicos não ganha dinheiro. Agora, os que obtêm a fama, né, ficam aí, ganham muito dinheiro, né. Então, isso é uma empresa de crescimento rápido. Infelizmente, a maioria das empresas vão morrer na praia, não vão conseguir, né, elas estão no mercado, eventualmente um mercado pujante, ou elas estão com um produto extremamente interessante, novo, disruptivo, né, isso aí está fazendo elas crescerem muito, mas grande parte delas não vai ter sucesso. Agora, as que obtiverem sucesso serão, sem dúvida, as grandes empresas que os nossos filhos, né, que a próxima geração vai ver como as empresas confiáveis, né, as empresas confiáveis do futuro, né, são as empresas de crescimento rápido de hoje, mas a maioria delas vão fracassar. Em termos de crescimento, a gente está falando aí de 20% a 25% ao ano, né, de crescimento de lucro, crescimento de receita. Exemplos de ações que a gente tem no Brasil, né, de crescimento rápido. A gente poderia falar a VEG, tá? Então a VEG produz motor, né, enfim, várias empresas gigantes. E qual foi o retorno aí histórico, né, da VEG, né? Eu separei aqui para te mostrar. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Retorno aqui sempre em janela de 3 meses, a gente tem, piores momentos a VEG caindo 20%, e melhores momentos em 3 meses subindo 70%. 70% de alta em apenas 3 meses, tá? Porque empresa de crescimento rápido. E a volatilidade? E a volatilidade já sobe, 20% a 70%, né? Então, esse 70% aqui, a gente não viu, né, nas empresas confiáveis ou nas empresas de crescimento lento. Outra empresa de crescimento rápido que a gente poderia pegar é a Magalu, MGLU3, Magazine Luiza. Retornos aí, piores momentos, 50% de queda em 3 meses, melhores momentos, 180% de alta em apenas 3 meses, tá? Vou te mostrar aqui o gráfico só para você não duvidar, né? Vamos colocar aqui, MGLU3, E aí vamos botar aqui um cenário, um prazo de tempo bem grande ali, 2014, alguma coisa assim, tá? Olha lá, 2014, estamos aqui. E aí a gente vê aqui, esse daqui é o gráfico do retorno, né? Então a gente tem aí, piores momentos aqui, 50% de queda, melhores momentos aí, 150%, 160% de alta. Alta de 160% em apenas 3 meses, a gente teve 1, 2, 3, né, nesse histórico. Teve alta aqui, de 120%, então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos aqui, né, nesse histórico. Então, assim, empresa de crescimento rápido é absurdo, né? Chegou a valer 3 centavos em 2015, hoje vale R$ 6,40, né? A ação da Magazine Luiza, tá? Volatilidade, entre 35% a 95%. Então, aqui fica bem óbvio, né, que a gente tem o quê? Uma volatilidade bem alta, tá? Para as empresas de crescimento rápido, volatilidade bem alta. E se a empresa reduz o crescimento, a ação despenca, tá? Então, essa possibilidade, né, que a empresa não consiga manter
o crescimento de 20% a 25% nos seus lucros ou na sua receita, e aí o preço da ação vai despencar, isso acaba segurando também essa volatilidade alta no papel, tá? Então, vai operar a opção, né, de uma empresa de crescimento rápido, já espere uma volatilidade extremamente alta. Ah, mas as opções parecem que estão baratas de uma empresa de crescimento rápido, então compre, porque grande chance, né, dessa empresa, dessa ação, né, ter aí uma disparada, né, de 50%, 100%, aí, como a gente viu aqui, né, 70% no caso da VEG. Então, são ações que a gente pode, vamos dizer assim, entrar na compra de opção, talvez, né, se tiver barata, né, e para vender a opção, né, de uma empresa de crescimento rápido, a volatilidade tem que estar realmente bem alta, né, as opções precisam estar bem caras, tá? Quarta categoria de ação que eu quero te apresentar hoje são as empresas, né, as ações que estão em recuperação. Eu não estou falando aqui em recuperação judicial, tá? Estou querendo dizer que a empresa está com um problema muito sério, né, isso levou ela a, por exemplo, cair a receita, cair os lucros, eventualmente ter prejuízos, né, e aí a ação afundou, né, e agora a empresa está num processo de reequilíbrio, readaptação, foco, né, priorizando a sua atividade principal e vendendo atividades satélites, né, esse tipo de coisa. A empresa está em recuperação, tá? Se a gente fosse ligar isso a uma profissão, a gente poderia ligar, por exemplo, a um empreendedor falido. Então, a gente tem vários casos de empreendedores de muito sucesso que antes faliram algumas vezes, né? Então, não é porque um empreendedor faliu que ele não vai ter muito sucesso. Às vezes, essa falência dele é o que faz o sucesso futuro dele, porque ele já entendeu, né? Já aprendeu alguma coisa. Então, nas empresas de recuperação, a mesma coisa. Às vezes, elas passaram por um problema, entenderam aquilo e agora elas vão voar, né? Um exemplo que eu gosto de dar é a Marfrig, né? Que lá no passado teve muito problema com a variação cambial, né? Então eles produzem, né? Vendem carne, né? Principalmente exportação. Hoje em dia, principalmente exportação. Lá atrás eles tinham muito problema com essa parte cambial. O Molina, né, percebeu isso e começou a trabalhar mais com exportação, né, com fluxo em dólar para se proteger. E hoje em dia a Marfrig é um monstro, né, uma empresa gigante que se recuperou e cresceu. Então, exemplos de ações em recuperação nesse momento aqui. A gente poderia falar a Cogna, tá? Então a Cogna é enfim, já foi a líder, né, de educação no Brasil e afundou. E aí, como que é o retorno da Cogna, né? Bom, vou falar as outras ações aqui. Então, Cogna é um exemplo, Cielo é um exemplo também, né, que é uma empresa que está tentando recuperar, né? A IRB é outro exemplo, Natura é outro exemplo de empresa em recuperação. E aí, vou te mostrar agora aqui os retornos, né, dessas empresas e a volatilidade para você ter uma ideia. Olha só, então a Cogna, piores momentos, queda de 70%, melhores momentos, alta de 70%. Volatilidade entre 28 a 90. Cielo, vamos ver aqui, ó, retorno de menos 50 a mais 35. Volatilidade 21 a 80. IRB, retorno menos 80 a mais 30. Volatilidade 19 a 105%. Né? Então, observa essa amplitude aqui, né? Como as volatilidades variam. Né? E aí a gente tem também a Natura, retorno de menos 50 a mais 75, volatilidade de 28 a 85. O que a gente conclui aqui, então? Primeira coisa, né? Volatilidade muito alta, tá? Nas empresas de recuperação, especialmente pela tragédia, ou seja, toda empresa de recuperação tem uma tragédia, tá? Então, a Cogna foi o fim do FIES, a Cielo foi a mudança da regra, né, do cartão de crédito, né, abriu para concorrência, antes ela tinha quase ali um monopólio, né, e aí quando abriu para concorrência ela afundou. A IRB teve a questão das fraudes lá dentro da empresa, a Natura teve a compra da Avon, né, e aí depois veio pandemia, e aí eles estão ainda, né, na dificuldade de gerar sinergia, né, com a compra da Avon, que foi uma compra aí bem grande, né. Então a gente tem essa tragédia, vamos dizer assim, né, gerou aí um impacto muito grande na empresa e a volatilidade subiu muito. Em geral, a gente tem um desenho, eu acho bem interessante, né, o desenho da volatilidade dessas empresas, né, é uma volatilidade muito alta, né, quando teve a tragédia, e aí cai, né, essa volatilidade depois. Mas, né, aí é o que eu comento aqui, ó, se a empresa recuperar, a ação
dispara, a ação voa, né? Ninguém segura esse papel, tá? E por causa disso, a volatilidade permanece alta, ou seja, quem está vendendo, né, especialmente as calls, né, vendendo opções aí que vão ganhar com a alta do papel, não quer vender barato para essas empresas, porque sabe que se elas conseguirem se recuperar, elas vão subir muito e muito rápido, tá? Então a gente tem que ter isso aqui na cabeça quando a gente vai operar opção, né, de uma empresa em recuperação, né? Falando de oportunidade, então, quais são as grandes oportunidades, né? Bom, recuperação é muito difícil, então nem sempre ela vai sair da recuperação. Às vezes ela entrou no buraco e não vai mais sair, vai se tornar uma empresa medíocre ou uma empresa com crescimento muito lento, né? Ou eventualmente vai ser vendida, vai sair do radar e acabou, né? Não necessariamente ela vai à falência, né? Às vezes ela simplesmente some e vira uma empresa irrelevante, vamos dizer assim, né? E nesse caso, ficou um monte de gente, né, esperando a recuperação, né, e comprando opções, né, na esperança dessa alta, né, ou seja, pagando caro nessas opções, sendo que a empresa não vai chegar lá. Então, a gente tem, às vezes, as opções vão estar muito caras para essas empresas em recuperação, e a gente não vê essa recuperação acontecendo, e aí a gente pode vender essas opções com relativa tranquilidade, né, e embolsar uma boa grana, né, fazendo essa venda. Mas tem o outro lado também, tá? Tem o lado da ação que aparentemente ela vai conseguir se recuperar, né? Estão tendo sinais de que ela vai sair ali do buraco, e aí, meu, ninguém vai segurar esse papel vai voar. Então, pode ser uma oportunidade interessante de comprar, né, as opções, caso elas não estejam tão caras. Mas como a gente viu, a volatilidade tende a ser alta, então as opções tendem a ser caras. Mas a gente tem que ficar no radar, né, e pescar aí essas oportunidades, tá? A quinta categoria que eu quero te apresentar aí de ação é a categoria dos ativos ocultos. Essa é uma categoria que eu acho muito interessante. O Peter Lynch, né, no livro dele, quando ele vai relacionar com profissão, ele relaciona com filhinho de papai, né? Ou vamos dizer assim, o bom vivan, né? Aquela pessoa que tem uma grana violenta, né? Que em geral não foi ela que criou, né? Aquele patrimônio, e ela tá curtindo, tá indo de carrão ali para a faculdade, tá indo viajar, tomando caipirinha ali na piscina Boda Infinita, e só usando seu patrimônio ali, né? E não gerando receita, né? Não trabalhando, né? E aí você pode falar, puxa, mas isso aí é ruim, né? Não vou investir numa pessoa que é bom vivan, né? Não vou investir num filhinho de papai ali que está gastando todo o dinheiro, não está gerando mais dinheiro. Depende do preço. Às vezes, o patrimônio que aquela pessoa tem, né, é tão grande, né? E aí, como ele é um bom vivan, né, ninguém está olhando, ninguém está muito interessado, né? Mas em algum momento, né, se ele começa a gerar alguma receita, alguma coisa, ou a manter aquele patrimônio dele, aí o preço da ação, né, no caso, né, vai subir bastante, tá? Então, e pensando mais em empresa, o que eu estou querendo dizer, né? Às vezes a empresa é dona de um imóvel que vale uma fortuna, mas o mercado não está colocando isso no preço da ação, né? Ou ela é dona de outra empresa que vale muito, né, e o mercado não está botando esse preço. Vou te dar um exemplo, então, de ação que está assim, né, nesse momento. Seria o Pão de Açúcar, né? Então, Pão de Açúcar, lembrando sempre que eu não estou fazendo a recomendação das ações, tá? Isso aqui é caráter educativo, né? Eu estou te ensinando aí as categorias. Não compre nenhuma ação aqui porque eu estou falando, vai estudar. Mas no caso do Pão de Açúcar, a gente tem dentro lá do Pão de Açúcar, eles são donos, né? A ação PK3 na Bolsa Brasileira, né? É dona de duas empresas. Uma que ela é praticamente dona de toda a empresa, que é o Grupo Êxito, né, que é o maior mercado lá na Colômbia, e a outra empresa que ela é dona só de uma pequena parte, que é a Cenova, que é um e-commerce na França. Mas se você pega essas duas empresas, que inclusive são listadas em bolsas, não aqui no Brasil, né, a gente vê que a soma do valor dessas empresas dá muito mais do que a soma do Pão de Açúcar aqui no Brasil. Ou seja, existe algo lá dentro da empresa que vale mais do que o mercado está pagando, né? Então, isso é a categoria do ativo oculto. E aí, o que vai acontecer com a volatilidade dessa empresa, tá? A volatilidade vai ser média, ela não vai ser uma volatilidade baixa, porque é uma ação que tem tudo para decolar, basta o mercado resolver, né, botar no preço aquilo que está dentro do balanço da empresa, tá? Ou, por exemplo, alguém querer comprar essa empresa, e aí, quando ele quiser comprar, ele vai ter que pagar o preço de tudo que está lá dentro do balanço, a empresa não vai se vender barata, né? E aí, pronto, a ação vai decolar, né? Então, por isso, por causa dessa possibilidade da ação decolar, a volatilidade, as opções deveriam ser caras. Porém,
ninguém sabe quando isso vai acontecer, né? Então, por causa disso, a volatilidade tende a ser média, né? Se não fosse essa diferença de ativo, né, esses ativos ocultos, a volatilidade seria baixa, mas como tem essa divergência, né, essa oportunidade lá dentro, a volatilidade acaba ficando alta. O que a gente sabe? A gente sabe que quando a ação for, ela vai de uma vez, né? É muito difícil uma empresa dessa, né, que tem lá, vamos dizer, dentro do balanço um imóvel que vale uma fortuna e o mercado está pagando pouco, é muito difícil você imaginar que a ação vai andando devagarzinho, devagarzinho até chegar no valor do imóvel. Muito mais provável é alguém, como eu falei, querer comprar essa empresa e aí vai pagar o valor, né, já lá em cima, né? Ou algum outro evento nesse tipo, por exemplo, a empresa se reestruturar e vender esse imóvel, né? Então, de repente, um dia ela vai anunciar, falou, ó, vendi, né, aqueles vários hectares que eu tinha aqui no meu balanço, vendi por X bilhões. E aí, de repente, todo mundo vai falar, caramba, né, eles vão pagar tudo isso aí em dividendo, e aí o preço da ação vai voar ali 20%, 30%, só porque a empresa vendeu um imóvel dentro, que estava lá dentro do balanço dela. Então, a gente consegue ver que empresas que têm ativos ocultos, elas tendem a ter um movimento muito forte, muito rápido. E aí você precisa ter isso na sua cabeça quando você for investir em opções dessa ação. Não dá para você vender, por exemplo, opção, né, é muito perigoso, porque esse movimento pode ser muito rápido. Tá? Então, por causa disso, a volatilidade tende a ser média, né, mas, vamos dizer assim, mais importante do que a opção tá cara ou tá barata, é você ter a noção de que pode acontecer, muito provável, um movimento muito rápido em muito pouco tempo. Tá? E isso aí vai afetar certamente a sua lucratividade com a sua opção. E aí, o sexto e última categoria de opção que eu quero te apresentar são de ação, desculpa. A última categoria são as ações cíclicas. Então, o que seria a ação cíclica em termos de profissão? Seria, por exemplo, os fazendeiros. Os fazendeiros, eles ganham uma bolada, né, quando tem ali a safra, né, quando tá bom, quando o dólar tá bom, e aí eles exportam e ganham uma grana. Agora, quando entra aquele processo, né, de o dólar fraco, e aí a safra não foi boa, e de repente está lá o fazendeiro pedindo dívida, né, pedindo ajuda ali para os bancos para financiar. Então, é uma gangorra, né? Tem horas que está ganhando muito dinheiro, tem horas que não está ganhando nada, né? Tá sofrendo para pagar as contas. Outra profissão que a gente poderia falar é o guia turístico. Então, chegou ali as férias, né? Férias e verão, o guia turístico faz dinheiro lá, né? E aí depois, no inverno e fora das férias, ele tem que viver com aquele dinheiro que ele fez na alta temporada, né? Então, isso são empresas cíclicas. Exemplo de empresas cíclicas que a gente tem aí na Bolsa Brasileira. Cirela, né, que é uma incorporadora. O mercado está bom, taxa de juros estão baixos, o país está crescendo, as pessoas vão lá e compram apartamentos da Cirela. A economia está ruim, juros estão altos, esquece, a Cirela vai vender pouquíssimo, né? Então, totalmente cíclica. Outra empresa que a gente poderia falar são as relacionadas a commodities, né? Por exemplo, a CSN. A CSN vai estar atrelada, né, ao preço do minério, né? E, enfim, a siderurgia, né? Então, vai ter os ciclos próprios ali da CSN. Bom, falando aqui em termos de retorno e volatilidade dessas empresas, deixa eu te mostrar aqui, ó, o resuminho. Cirela. Retorno, sempre em janela de 3 meses, né? Piores momentos, queda de 60%, olha só que queda forte, né? Melhores momentos, alta de 80%, né? E a volatilidade de 24 a 90%. Ou seja, tá no ciclo bom, a ação voa, tá no ciclo ruim, a ação despenca, né? Vamos pegar a CSN, ó, de menos 60% de queda, né? A 130% de alta. Isso eu estou falando em janelas de apenas 3 meses, né? Volatilidade 40% a 90%. Então, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que a volatilidade, ela é média, né? Assim, definitivamente não é uma volatilidade baixa, também não chega a ser uma volatilidade tão alta como as empresas de crescimento rápido, né? Mas o que vai acontecer? Existe uma previsibilidade da empresa. Então, a gente consegue olhar a economia, olhar os juros e saber se as incorporadoras, né, vão vender imóvel ou não. E aí, por causa disso, a gente, por essa previsibilidade, a volatilidade acaba caindo um pouquinho, tá, dessas empresas versus as empresas de crescimento alto. Por isso que as opções tendem a não ser tão caras dessas empresas cíclicas. Porém, vai variar, tá, de acordo com o ciclo econômico ou o ciclo da empresa. Ou seja, a volatilidade
os preços das opções vão subir nas crises, tá? E vai cair bastante durante as bonanças. Então, vamos pegar aqui o gráfico aqui da Cyrela, só para você entender. Então, vou pegar aqui, ó, CIRI 3. Vamos botar aqui um cenário, né, um prazo longo. Então, pegar ali 2014, para a gente pegar todo o período ali de recessão do Brasil, né, que foi um período muito ruim, né, taxas de juros altas, né, inflação. Aqui, ó. Então, a gente tem aqui esse período, ó, da ação indo, vamos dizer, de R$13 até R$5, né? O que a gente vê aqui, a volatilidade? Ó, a gente vê a volatilidade subindo, né? Ou seja, o preço das opções vai subindo, tá? Na crise. E aí, depois a gente tem aqui, ó, um período, né, que a ação foi de R$5 aí, e aí subiu, né? Disparou. E aí, o que a gente vê aqui, a volatilidade? A gente vê que a volatilidade cai, né, na opção. Tá? Então, as opções vão ficando mais baratas à medida que o ciclo está positivo e vão ficando mais caras à medida que o ciclo está negativo. Tá? Mas é uma ação que vai chacoalhar bastante, né, como a gente viu ali no resumo. Né? Vai ter aí uma amplitude, né, de retornos bem grande, e aí a volatilidade também vai variar bastante. Então, empresa cíclica, né, como que eu vou fazer aí oportunidade para o mercado de opções, né? Você tem que entender o ciclo dela, tá? Se essa empresa está num ciclo ruim, né? Dei exemplo aqui da Cyrela, então agora, nesse momento, estamos com taxa de juros, que eu estou gravando aqui, estamos com taxa de juros altas, estamos com o crescimento do Brasil muito baixo, inflação alta, ou seja, é um período de ciclo ruim, né, para a construção civil. Então, o que a gente espera das opções de Cyrela? Provavelmente o preço delas vai subir, né, cada vez mais, tá? Nunca não digo, né, mas raramente indo aí para um nível estratosférico, né? Em geral, vai ter sempre aí um nível médio, né? Não vai ser barato, mas também não vai ser assim tão alta, né, como as opções das empresas de crescimento, tá? Então, com isso a gente fechou as categorias das ações, né, e a sua, vamos dizer, relação com o mercado das opções. Então, é muito legal você, antes de operar uma opção de uma determinada ação, você colocar ela nessa categoria, né? Fala, peraí, essa ação aqui, qual categoria ela tá, né? E aí, sabendo a categoria, você consegue esperar alguma coisa do mercado de opções dela, tá? Fica à vontade de colocar aí no comentário, né? Caio, tal ação, que categoria seria, né? Para eu te ajudar e a gente ir pensando junto aí nessas categorias que vai te ajudar bastante a tirar dinheiro no mercado de opções. Dicas práticas que eu quero te dar. Primeira coisa, montar borboletas. Borboleta é uma estrutura de opção, né? Com empresas de crescimento rápido ou em recuperação. Por quê? Você tende a ter uma remuneração muito boa, né? Porque a volatilidade vai estar cara, né? Vai estar muito alta para essas empresas. E a gente já viu aí que as empresas de crescimento rápido, né? Elas vão chacoalhar bastante, tá? Então, por isso a volatilidade vai estar muito alta. E a borboleta é uma estrutura que você se beneficia, você consegue retornos muito bons, com baixo risco. O máximo que você perde é o quanto você gastou para montar a borboleta, mas você tem aí uma possibilidade bem grande de ganhar. As empresas em recuperação, eu acho que isso é ainda mais forte, porque como a recuperação delas pode demorar muito, né? Durante todo esse tempo, as pessoas estão tentando ali no mercado de opções, né, pegar a volta da ação com a recuperação. E aí você monta ali uma borboleta, tranquilo. Acho que voltou. Deu uma engasgada aqui na minha internet. Então, primeira dica prática, montar borboleta. Se você não sabe o que é uma borboleta, nunca montou, tem vídeo meu aí no YouTube explicando o que é uma borboleta. Outra dica que eu quero te dar é ter sempre em mente, né, o quão provável é um movimento forte e rápido na ação. Por exemplo, 20% de alta ou queda, né, em um único dia. Isso aí, antes de você operar as opções, né, faz esse exercício, se pergunta quão provável para essa ação, né, ela ter um movimento rápido dessa maneira. E aí, sabendo a categoria dela, vai te ajudar a responder essa pergunta. E a outra dica prática que eu quero te dar é para você investir com as opções para o longo prazo. Como que você faz isso? Você vai rolando as suas opções por vários vencimentos. Então, tudo que a gente está falando aqui, né, categoria de ações e tal, isso aí demanda tempo, né? Uma ação que vai ter uma recuperação, uma ação que vai ter um crescimento lento ou um crescimento rápido, tudo isso é ao longo do tempo. E as opções, elas vencem. Então, como que eu consigo usar as opções e, ao mesmo tempo,
usar todo o tempo que vai ser necessário para que essa ação, por exemplo, tenha a sua alta, né? Você faz isso rolando as suas opções, né, ao longo de vários vencimentos até que a ação chegue no ponto que você de fato quer sair, né, quer colocar o resultado no bolso, tá? Então é assim que a gente investe para o longo prazo, né, usando as opções. Bom, para finalizar essa aula aqui, o PDF que eu preparei, né, com as categorias, né, com as ações exemplo e tudo mais, eu vou colocar lá no grupo do Telegram. Esse PDF vai ter uma senha, tá? A senha dele vai ser, vamos ver aqui que senha que é legal, vai ser categorias, tá? Então, a palavra categorias é a senha do PDF para você conseguir abrir ele. Outra coisa, né? Se você gostou dessa aula aqui, deixa um like, né? Isso aí ajuda o YouTube a propagar, né, para outras pessoas, ajuda você, você me ajuda, né, nesse trabalho aqui. Se você não gostou da aula, obviamente aí não dê o seu like, né? Dê o seu dislike para eu saber aqui e deixa um comentário para mim também, né? Explicando aí o que não está legal, o que você gostaria que eu melhorasse aqui nessas aulas, tá? E peço de novo aí que você compartilhe com seus amigos investidores, né? Ou grupos de investidores essa aula aqui. Sempre eu estou ensinando aí investimento honesto, né? Sem atalhos, né? Para a gente ganhar bastante dinheiro com o mercado de opções, tá? Então é isso aí. Forte abraço, espero que você tenha gostado da aula e até a próxima.